E a instalação passo a passo e configurações iniciais do Kali Linux é o que a gente vai ver junto aqui agora, nessa videoaula da série Kali Linux Revelado. E é o seguinte, você pode instalar o Kali Linux de diferentes formas aí, não existe um padrão de instalação, um caminho certo, um caminho errado, até talvez você nem precise instalar ele, você pode rodar live, como a gente viu na videoaula anterior, o recurso de Live System, mas se eu pudesse botar à mesa aqui alguns possíveis cenários que eu visualizo, esses cenários e formas, seriam. Uma possibilidade seria você instalar o Kali Linux com o seu sistema principal na sua máquina, e até você poderia fazer isso, por exemplo, de forma de dual boot, onde basicamente você tem dois sistemas lado a lado, sei lá, o Windows e o Kali, e quando você inicia o seu desktop, o seu computador, você escolhe, cara, eu quero entrar nesse sistema, no Kali, ou eu quero entrar no Windows. Então, um possível cenário aí seria rodar o Kali Linux como sistema principal, ou até mesmo de dual boot. Ou você pode escolher por não instalar o Kali, mas rodar ele live na sua máquina, talvez tendo um DVD, uma mídia, um pendrive bootável. Acho que o pendrive é o melhor cenário aí. Então você tem a imagem de instalação bootável do Kali no seu pendrive. Você cria um pendrive bootável, no caso. Você pluga no seu computador e roda o sistema live. Depois que você desligar e tirar o pendrive, o computador, o sistema original, está normal, tá? Você simplesmente rodou a imagem dele ali, rodou o sistema de forma temporária, de forma live, no computador. Lembrando que de forma live, o que você fizer de alterações, de arquivos, nada fica salvo. Assim que você encerra, desliga, já era, você não tem como salvar nada numa imagem live. A não ser, é claro, que você cria uma imagem live personalizada, mas eu falo naquela sessão que você inicia, nada fica salvo. Mas o Live System é muito legal para quando você precisa, como eu falei, plug and play, ter um pendrive pronto ali para usar. Ou você pode explorar os recursos de virtualização, instalar, rodar ou instalar o Kali no seu sistema em uma máquina virtual. E eu acho que é a forma mais utilizada hoje no mundo, inclusive. E aqui nessa videoaula a gente vai se aprofundar nesse cenário aqui, que é instalar o Kali de forma virtualizada. E aqui é apenas alguma das possibilidades, eu tenho certeza aí que o Kali já foi rodado e instalado de formas, em locais bem interessantes. E nessa etapa da série, a gente vai agora fazer a instalação do Kali Linux de forma virtualizada dentro do meu sistema ou dentro do seu sistema. Então, basicamente, utilizando um software de virtualização, a gente vai rodar o Kali, é como se fosse um programa, rodando dentro do seu sistema operacional. No caso, é meio que um sistema rodando dentro do outro aí. E o objetivo, eu recomendo, essa forma, na verdade, por possibilitar que, caso você faça alguma coisa errada no processo de instalação, de configuração, você pode simplesmente, deletar aquela máquina virtual e criar outra sem nenhum problema. E para quem está estudando, para quem está começando, eu realmente recomendo isso, porque é a forma mais prática ali de você não só rodar o sistema, configurar ele e tal, mas não precisa, digamos, criar uma mídia, um pendrive bootável, um DVD, rodar como seu sistema principal. Você pode simplesmente estar com a máquina virtual, deletar aquela máquina, criar outra de forma muito fácil, de forma muito prática. E ao decorrer dessa série, mais pra frente, eu vou compartilhar com você como criar um pendrive bootável, como fazer um dual boot com Windows, talvez. Mas nesse momento aqui agora, a gente vai instalar o Kali, você vai ter a sua primeira instalação, vai iniciar, vai usar o sistema de forma virtualizada dentro da sua máquina. Eu recomendo que você siga comigo, esse passo a passo, para a gente, todo mundo nivelado aí durante essa série, todo mundo com o que precisa ter em mãos, para a gente poder dar continuidade e ir avançando aí nas próximas etapas. Então vamos agora instalar o Kali, fazer a instalação dele de forma virtualizada dentro do seu sistema, utilizando um software de virtualização. Mas seja qual for o dispositivo ou a forma que você vai instalar o sistema, ou rodar ele live ou não instalar, você precisa da imagem, da ISO do sistema. E eu quero ressaltar que é muito importante que você obtenha a ISO de forma segura. Ainda mais quando se trata de um sistema hacker, onde pessoas mal intencionadas estão nesse meio, e criminosos podem estar envolvidos. Então tem gente aí criando imagens do Kali, compartilhando na internet ISO, imagens de instalação do Kali, fakes e contaminadas. Então é muito importante que você obtenha a imagem, a ISO de instalação de forma segura. Então eu recomendo que você acesse o site oficial do Kali, kali.org. Espero que não tenha nenhum invasor na sua rede fazendo um man in the middle aí, mas a princípio acesse o site oficial do Kali
E aqui no menu Downloads a gente consegue obter o sistema, tá? Até tem a opção aqui de Release Information, que é os últimos releases, né, informações, as últimas atualizações, versões do sistema. Eu até abri na última videoaula, a gente chegou nessa página aqui. E se eu clicar para ver, né, a versão mais atual, eu posso ver o que teve de novo nessa versão, quais os updates, as features novas. Agora o Kali não tem mais, né, como era antigamente, que era só o usuário root e a senha padrão e tal. Agora o Kali tem um usuário no sistema, que é o Kali. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Que não é mais o acesso root por padrão, agora é um usuário e também tem usuário root, mas é o Kali. Então tem aí o processo de instalação mudou um pouco também, tá? A partir da ISO. Teve uma atualização também no Kali para smartphone, né? Que é o NetHunter aí também foi atualizado, o tema mudou um pouco o design. Até algumas pessoas na videoaula anterior falaram, pô, o seu Kali é diferente do padrão, né? Porque eu gravei a videoaula 2 dias após a atualização, então muita gente nem tinha visto ainda o design novo do sistema. Mas enfim, ok? Eu vou fazer agora, vou aqui no menu para fazer o download da imagem de instalação no sistema, tá? Você pode depois dar uma lida aí para ver as informações de release da versão atual. Então vamos vir aqui em download, fazer o download do Kali Linux. Então nessa página eu tenho as opções de imagem do sistema para fazer o download aí. E até mudou bastante, tá? A versão nova, porque antigamente a versão anterior do Kali era muito maior. Acho que tinha umas 10 opções para fazer, eu tinha que escolher entre 10 ou 15 aqui, porque ele disponibilizava o Kali na versão com a interface GNOME, com a interface XFace e tal. Uma coisa que antigamente tinha também, que era uma única ISO, e a partir daquela ISO você escolhia se ia instalar ou rodar live e tal. E dava muito problema, uns conflitos ali. Então agora eles inclusive separaram, tá? Você quer instalar o Kali, então você vai baixar a imagem de instalação, o instalador, né? Você quer rodar live, então você vai baixar a imagem para rodar live. Aí eu quero fazer o net, instalar pela internet e tal. Tem os arquivos para máquinas virtuais também. Então aqui você pode escolher a imagem que você bem desejar. No nosso caso, no cenário do curso, tá? A gente vai instalar o Kali virtualizado no VirtualBox. Logo, eu recomendo fortemente que você faça o download, aí eu vou fazer aqui agora também, do Kali 64 bits para o VirtualBox. Então, está disponível aqui no VM Download, eu vou clicar nesse link aqui, tá? Kali 64 bits VirtualBox. Vou clicar aqui. E aqui nessa página, a gente pode fazer o download do Virtual Images do Kali para importar em softwares de virtualização e conseguir rodar o sistema virtualizado, né? E aqui nas opções eles disponibilizam, né, uma imagem virtual para o VMware, que é um software bastante utilizado também, o VirtualBox, o Hyper-V e tal. Dessas opções de software, a gente vai utilizar no curso aqui, tá? O VirtualBox, que, cara, é gratuito e tem suporte para infinitos sistemas aí, tudo que precisa ser feito, dá para ser feito nele. Por exemplo, o Hyper-V, eu acredito que no Hyper-V, por exemplo, não tem como conectar uma placa. Digamos que você tem sua máquina virtual, você quer conectar uma placa ali, uma extensão, uma antena Wi-Fi para fazer ataques de Wi-Fi com a sua máquina virtual, por exemplo, né? Uma placa de rede. Eu acho que no Hyper-V não tem como. O VMware eu sei que tem, o VirtualBox também, mas o VMware tem versões pagas, tá? Enfim, vamos utilizar o VirtualBox como padrão aqui no curso, tá? Eu mesmo vou estar utilizando o VirtualBox aqui e aconselho que você utilize também. Já já eu vou fazer a instalação do VirtualBox e comentar também com você sobre a instalação dele. Mas no momento agora, eu vou fazer o download aqui do Kali VirtualBox 64 bits. Eu vou clicar aqui. E feito isso, o download iniciou. Tá dando 2 horas aqui, tá? Mas eu acho que vai dar talvez uns 20 minutinhos aí. Eu tô no Brasil, não tô na Coreia do Sul, tá? Caso você não saiba, eu moro na Coreia do Sul, mas tô no Brasil esse período aí. Lá é um clique, o download tá pronto, né? É muito absurdo a velocidade da internet na Coreia. Mas aqui no caso vamos aguardar finalizar o download e assim que finalizar eu volto aqui para continuar a gravação. Bom, o download concluiu aqui, porém eu tive que fazer uma mudança, tá? Tava muito devagar o download direto pelo navegador aqui e eu selecionei então a opção Torrent, foi muito rápido, não deu 4 minutos, estava pronto. Então caso esteja devagar para você também, tá? O link de download direto, eu recomendo que você baixe pelo link do Torrent que eles disponibilizam aqui. Uma coisa importante agora que a gente já tem o nosso arquivo aqui, né, baixado, o OVA. Eu não sei se você consegue ver, tá? Mas aqui no ladinho da página a gente tem uma hash, um checksum aqui 256,
que a gente pode utilizar essa hash para verificar se a gente baixou o arquivo realmente, né? Se nada foi alterado, se foi mudado aí. Não sei se você entende o conceito de hash, mas é bem importante assim que a gente baixa um software ou qualquer coisa, é verificar se a hash está batendo com o arquivo original, né? Se nada foi alterado durante o processo. Então aqui no meu Mac eu tenho uma ferramenta, eu vou abrir o terminal, deixa eu até dar um zoom aqui. Eu estou aqui na nossa pasta, tá? Eu vou trabalhar com comandos Linux com vocês, inclusive, tá? Durante essa série, mas eu estou aqui nessa pasta que tem esses dois arquivos, né? E eu vou verificar se meu arquivo está realmente batendo, né? O arquivo OVA, que eu vou fazer a instalação no VirtualBox, se ele realmente está batendo aí com a hash disponibilizada pela Offensive Security, que é essa aqui no caso, né? Então eu vou utilizar o programa, o SHA-SUM, vou passar aqui 256, no arquivo OVA. E vou dar um Enter. Ele vai fazer um cálculo aí e vai trazer para a gente a hash desse arquivo. Lembrando que pode demorar um pouco esse processo, tá? Pelo tamanho do arquivo, né, de 3 GB, e o cálculo do algoritmo que é feito para verificar a hash. É quase byte a byte, né? Então tá aqui a hash do arquivo e, enfim, tá conferindo, né? Confere aí com a hash disponibilizada. Então acredito que com base nessa, com as hash batendo, o arquivo diretamente do site oficial, com a hash conforme, né? Acredito que a gente tem aqui agora uma versão segura da imagem de instalação do Kali Linux. E podemos então começar a fazer o processo de instalação dessa imagem no VirtualBox, né? A gente baixou a imagem virtual para o VirtualBox e para isso logo a gente precisa ter instalado o VirtualBox. E eu inclusive vou ter que fazer a instalação dele, tá? Porque por padrão no meu trabalho aqui no computador no OS X eu não uso o VirtualBox, eu uso o Parallels, que é um software exclusivo, acho que para Apple inclusive, tá? Mas é o que eu uso para fazer virtualização de sistemas e tal. Ele roda muito bem no OS X, porém, durante a série, com vocês, para a gente globalizar, tá? A gente vai utilizar o VirtualBox, que é uma ferramenta muito boa. Então, para fazer o download, eu vou acessar o site do virtualbox.org e clicar na opção de download e baixar conforme o seu sistema operacional. Então, temos para Windows, para OS X, para Linux, enfim, tem as opções. Também, tá? Tem o SHA-256, para você verificar se o arquivo que você baixou está conferindo ali. E até faço um adendo, tá? Parece loucura eu falar sobre conferir a hash, tá? Mas, cara, pensa comigo. Eu conheço, tá? Por trabalhar diretamente com segurança ofensiva, com invasão, diversos ataques e formas de modificar um download, modificar um arquivo original, tal, invadir um servidor e modificar o arquivo final. Enfim, são várias coisas possíveis, digamos assim. E é sempre bom a gente verificar a hash, porque imagina um programador, tá? Ele tá lá, vai instalar um MySQL ou um VirtualBox no ambiente de produção de uma empresa. Tá? Ele está criando um sistema e vai instalar. E basicamente ele baixa um arquivo que não é o arquivo original, que nem a hash bate, por exemplo, né? E ele põe em produção aquele software sem nem verificar se a hash está batendo, né, com o arquivo original. Então pode ser um arquivo contaminado, um arquivo alterado no meio do processo. Então é sempre bom fazer essa verificação para ver se o que a gente tem em mãos ali para instalar, para rodar, realmente, né, é o arquivo que a gente gostaria que fosse. Então você pode fazer o download e instalar o VirtualBox conforme o seu sistema. No meu caso, eu não vou instalar por aqui porque eu utilizo no Mac, tá? Eu utilizo o Brew, que é o Homebrew, que é um gerenciador de pacotes aqui. Então eu vou dar um Brewcask install VirtualBox e vou fazer a instalação do VirtualBox também no meu sistema aqui enquanto você faz no seu aí. Instalação concluída, estou com o VirtualBox aqui pronto para utilizar. Acho que você também instalou no seu sistema já, tá? Seja um Windows, seja o que for, você pode baixar e instalar. E agora que eu já tenho o VirtualBox em mãos, né, eu posso importar aquele arquivo que eu baixei lá do site do Kali Linux, o OVA, né? Então o meu tá em inglês, tá? Não sei se o seu tá em português ou em inglês. A interface talvez mude um pouquinho de um sistema para o outro, mas eu vou basicamente importar, eu não vou criar uma máquina nova, eu vou importar o arquivo que eu baixei, o Virtual Image lá do Kali. Então eu vou clicar em importar e vou selecionar, tá? Vou vir daqui e vou selecionar agora o arquivo. Deixa eu só dar permissão aqui. O arquivo que ele precisa importar, né? Então, o OVA está aqui. O Kali Linux, o arquivo OVA que a gente fez o download. Vou abrir. Vou dar um continuar. E perfeito. Assim que eu importo um arquivo, legal, tá? É que
Caso você faça um outro processo, que também é possível, né? Baixar ISO, instalar no VirtualBox, você vai ter que configurar passo a passo a máquina, né? Mas quando a gente importa já o image pronto lá do site do Kali, até as pré-configurações da própria máquina virtual, elas já vêm prontas aqui pra gente. Então todos os requisitos mínimos para rodar o sistema, tá, já estão configurados. Caso eu queira mudar alguma coisa, botar mais memória nessa máquina, porque eu estou avançando aqui, mas eu não sei o seu entendimento disso. Mas imagina que assim, tá? Essa máquina, eu estou criando uma máquina virtual dentro da minha máquina, tá? E essa máquina, ela tem memória, processamento, ela pode interagir com dispositivos do hardware e tal. Então, e quando eu vou criar essa máquina virtual, eu posso falar, cara, eu quero que você tenha 2 gigas, eu quero que você tenha processamento tal, CPU, use 2 CPUs, ou faça tal, e a gente consegue realmente, né, configurar tudo. E aqui está pré-configurado, como eu disse. E se eu quisesse botar mais memória, eu poderia vir aqui e aumentar a memória dessa máquina, tá? Mas por padrão, já está como o Kali recomenda, né? Lembrando que o Kali ele pode precisar de muito ou de pouca ou muita memória, tá? Por exemplo, se eu for instalar o Kali, não sei, num sistema, num servidor que não vai ser um desktop, né? Vai ser só linha de comando, como eu comentei anteriormente. Eu acredito que 128 MB de RAM já é possível para rodar. Olha que loucura isso, né? Mas já que eu vou utilizar um desktop, uma interface gráfica, vai ser um sistema que a gente está criando aqui, né? O mínimo, se eu não me engano, é 512, mas o recomendado é 2 GB de memória RAM. Então eu vou deixar tudo configurado como está aqui. Lembrando que esse número de memória, ele vai pegar do seu sistema, tá? Então se a sua máquina ela é 2 GB e você criou uma máquina virtual de 1 GB, ela vai consumir dos seus 2 GB da sua máquina principal. Então no meu caso aqui, eu vou deixar, tá ok para mim, tá? Nesse computador eu acho que eu tenho 16 GB, então não vai pecar, mas caso você não tenha muita memória RAM, você pode botar aqui talvez 1024, sem nenhum problema. O mínimo aceitável é 512, tá? Mas você pode botar 1024 ou 512. Eu vou deixar o padrão recomendado por eles. E recomendo, caso seja possível, você deixe também 2 GB aí para a máquina, ou 1024 ou 512, o mínimo possível. Então, feito isso, eu vou avançar, vou dar um importar tudo certinho. Depois, na próxima aula, a gente vai mexer em configurações de redes e tal, mas eu vou importar, vou dar um OK, eu vou dar um agree, né, com essas políticas aqui, se bem que eu nem li, né, e ele está fazendo aí a importação. E esse processo de importar demora aí de máquina para máquina, né, então vou só aguardar o processo finalizar. Assim que ele finalizou, ele já fechou sozinho aquela tab e venho aqui para o layout do VirtualBox de novo, né? Só que a gente tem uma máquina aqui, tá vendo aqui no menu? Acho que em todos os sistemas o menu é nesse lado aqui ou aqui. E o que eu posso fazer agora, tá? Se eu quisesse novamente mexer nessa máquina, eu podia ir em configurações dela mais uma vez e mudar tudo que eu tinha já setado, né? Desde rede, enfim, a gente vai mais pra frente mexer nisso aqui. Mas de qualquer forma, deixa eu ver uma coisinha, tá certinho já. Então, de qualquer forma, eu vou iniciar, não vou mexer em nada, vou simplesmente iniciar a máquina, tá? Então, Start ou Iniciar. Tô com ela selecionada e vou iniciar. E dessa forma, ele vai estar fazendo, né, a instalação do Kali aqui. A instalação, né, a inicialização da máquina, porque já está pronta essa máquina, né? Então, é basicamente isso aí. Uma coisa importante, caso dê algum problema no seu iniciar ali, alguma coisa informando USB, tá? Você precisa, sei lá, uma extensão de USB e tal. Vem aqui no site do VirtualBox e baixa, tá? Esse Extension Pack. Você pode só, é um link, só você clica aqui, vai baixar um arquivinho que você vai clicar e vai instalar pelo VirtualBox mesmo. E vai corrigir esse problema, tá? De alguma extensão, alguma coisa. Eu até recomendo que antes de você iniciar a máquina e importar, faça a instalação dele. No meu caso não precisou, porque no meu sistema já tem isso configurado e tal. Mas no caso, a gente iniciou a máquina, né? O usuário padrão é Kali e a senha padrão também é Kali. Kali é o usuário e senha da máquina, do usuário Kali no caso, não root. Então, feito isso, cara, estamos aí com o nosso sistema pronto para utilizar. Olha que bacana. É bem simples, né? Só quando você faz o download, né, da imagem virtual para o VirtualBox, vem tudo pronto mesmo. Não tem aquele processo de instalação gigante que a gente vai cobrir mais para frente. Mas para que aquilo se tem pronto já, né? Então, é isso aí. O sistema está pronto para utilizar.
Se eu abrir aqui o meu terminal, a gente vai mexer bastante nele aí. Estamos aí com o Kali, a versão, tudo certinho. E se eu vir aqui verificar até a conexão com a internet, se está funcionando. Deixa eu abrir aqui o browser. Vou abrir o Firefox. Ele vai abrir o nosso navegador. E se eu botar aqui técnicas... Eu vou botar aqui já abri o site do Kali, na verdade, né? Está conectado. google.com. A gente está com a internet certinho funcionando aí, tá bom? Então, máquina pronta. Kali rodando legal aí. E a gente acabou de juntos fazer a instalação do Kali Linux. Então, basicamente é isso aí. Estamos chegando ao final desse episódio da série. E eu quero mais uma vez aqui reforçar o convite, tá? Para você entrar no canal do Técnicas de Invasão, lá no Telegram, onde eu estou compartilhando conteúdos exclusivos, tá? Para quem está no canal. Então, aqui embaixo do vídeo tem um link do Telegram. É tecnicasdeinvasão.com/telegram. Entra lá e faça parte do canal. E qualquer dúvida que você tenha, tá? Durante o processo de instalação, se eu puder te ajudar de alguma forma, comenta aqui embaixo dos vídeos aqui, que eu vou dar o meu melhor para responder e ajudar você a também configurar, né? Ter o seu Kali Linux instalado. Porque quando a gente fala de tecnologia, diferentes coisas, né, podem acontecer, problemas, erros, tal, mas eu tô aqui de prontidão para tentar ajudar todo mundo. E muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu sou o Bruno Fraga, criador do Técnicas de Invasão, e eu espero poder contar com você no próximo episódio da série Kali Linux Revelado. Um grande abraço.